Há um tipo de cativeiro que não aparece nas correntes visíveis, nem nas circunstâncias externas, mas que aprisiona com força silenciosa. O Salmo 126 fala de um povo que voltou do exílio e se sentiu como quem sonha, mas antes que esse retorno fosse percebido fora, algo precisou acontecer dentro. Muitos carregam a vida adiante acreditando que já estão livres, enquanto por dentro ainda vivem presos a medos antigos, culpas não resolvidas, perdas que nunca foram realmente entregues a Deus. O cativeiro mais profundo não é geográfico, é interior, e ele pode persistir mesmo quando tudo parece estar no lugar. É por isso que este salmo começa tocando a memória e o coração antes de falar de alegria. Ele nos convida a perceber que a restauração verdadeira começa quando Deus visita os lugares escondidos da alma, aqueles onde ninguém mais entra, nem mesmo as palavras que dizemos em voz alta. Quando o Senhor restaura a sorte de Sião, não é apenas a paisagem que muda, é a forma de enxergar a própria história. O texto revela que a libertação divina não apaga o passado, mas o ressignifica. Aquilo que antes era lembrado com dor, passa a ser lembrado com assombro, como um sonho que parecia impossível demais para ser real. Muitos ainda vivem espiritualmente exilados, porque acreditam que o que perderam define quem são. Jesus, ao falar ao coração humano, sempre conduzia as pessoas a esse ponto. O reino de Deus começa dentro. Não é fora que a liberdade se instala primeiro, é no interior. Quando o cativeiro termina dentro de nós, a esperança volta a respirar e aquilo que estava endurecido começa a se mover novamente. Este salmo nos chama a olhar para dentro com honestidade e fé. Onde ainda há resistência, onde ainda existe uma dor guardada como se fosse parte da identidade. Deus não força portas, mas Ele espera que sejam abertas. A restauração de Sião aconteceu porque o povo voltou o coração ao Senhor, e isso é um convite atual, vivo, pessoal. Não importa há quanto tempo algo parece estagnado, o tempo não limita o agir de Deus. O que limita é o fechamento interior, o apego ao cativeiro conhecido. Muitas vezes, a alma prefere a prisão familiar ao risco da liberdade verdadeira. Quando a libertação começa por dentro, o riso não é fingido, a alegria não é fabricada, a paz não depende do ambiente. Ela nasce do reconhecimento de que Deus ainda age, ainda conduz, ainda escreve histórias onde parecia haver apenas silêncio. O fim do cativeiro interior não é um evento instantâneo, mas um processo de rendição, de escuta, de confiança. É permitir que Deus reordene memórias, cure feridas e transforme o peso do passado em testemunho vivo. Quem vive essa libertação começa a caminhar diferente, falar diferente, esperar diferente, porque já não carrega algemas invisíveis. Este primeiro movimento do Salmo 126 nos conduz a uma pergunta inevitável e profundamente transformadora. Se Deus decidisse restaurar tudo hoje, o meu coração estaria pronto para sair do cativeiro? Porque a libertação que Ele oferece não é apenas para mudar circunstâncias, mas para refazer o interior humano à luz da graça, da verdade e do amor que liberta por completo. Há um riso que não nasce da distração nem da ausência de problemas, mas do encontro entre a dor atravessada e a fidelidade de Deus reconhecida.
O Salmo 126 fala de bocas cheias de riso e línguas cheias de cânticos. Mas esse riso só existe porque antes houve lágrimas. Não é um riso leve, é um riso profundo, quase incrédulo, como quem olha para trás e percebe que sobreviveu a algo que parecia insuportável. Muitos confundem alegria espiritual com euforia momentânea, mas o texto sagrado aponta para algo mais denso, mais verdadeiro. O riso que nasce depois da dor silenciosa carrega memória, carrega marcas, carrega reverência. Ele não nega o sofrimento vivido, ele o atravessa. Jesus, ao olhar para os corações feridos, nunca ignorou a dor de ninguém. Ele não apressava processos nem diminuía lágrimas. Pelo contrário, ele permitia que as pessoas falassem, chorassem, tocassem suas próprias feridas antes de experimentar cura. Esse riso do Salmo 126 é semelhante. Ele não surge no auge da dor, mas depois que o coração percebe que Deus esteve presente mesmo quando tudo parecia escuro. Há dores que ninguém vê, lágrimas que nunca foram derramadas diante de outras pessoas, batalhas travadas no silêncio da alma. O Salmo honra esse silêncio porque reconhece que Deus o ouviu. Quando o riso retorna, ele não é raso, ele vem acompanhado de espanto. O texto diz que as nações reconheceram a grandeza do que o Senhor fez. Isso revela que a alegria verdadeira tem testemunho, mesmo quando não é anunciada em palavras. Há pessoas que carregam uma alegria quieta, mas tão real, que transforma o ambiente ao redor. Esse riso não é barulhento, é estável. Ele nasce do entendimento de que a dor não teve a última palavra. Muitos ainda não conseguem sorrir porque acreditam que, se sorrirem, estarão traindo o sofrimento que viveram. Mas o Salmo 126 nos ensina que sorrir depois da dor não é desrespeitar o passado, é reconhecer a ação de Deus sobre ele. Existe também um tempo entre a dor e o riso. Esse intervalo é sagrado. É nele que a fé amadurece, que o coração aprende a confiar sem garantias visíveis. Jesus frequentemente se retirava para lugares silenciosos, não para fugir da dor humana, mas para permanecer alinhado ao Pai. O riso que nasce depois desse processo é fruto de comunhão, não de negação. Ele não apaga as cicatrizes, mas dá a elas um novo significado. As marcas deixam de ser sinal de derrota e passam a ser prova de sobrevivência. O Salmo 126 convida o espectador a refletir sobre o próprio percurso, onde a dor foi engolida em silêncio, onde o coração precisou ser forte quando, na verdade, só queria descansar. Deus vê esse lugar. O riso prometido não é uma recompensa artificial, é uma consequência natural da restauração interior. Quando o coração é visitado pela graça, o peso começa a ceder e a alegria retorna de forma orgânica, sem esforço, sem máscaras. Esse riso não depende da perfeição das circunstâncias, mas da certeza de que Deus esteve presente em cada lágrima não vista. Ele nasce quando a alma reconhece que não caminhou sozinha, mesmo quando achou que estava. O Salmo 126 nos lembra que a alegria verdadeira não ignora a dor. Ela surge justamente porque a dor foi atravessada com Deus. E isso muda tudo. Há uma força silenciosa escondida na memória espiritual. Uma força que não vive no passado, mas alimenta o presente com esperança viva. O Salmo 126 revela isso quando o povo recorda o que o Senhor fez e, ao lembrar, tem o coração renovado.
A lembrança aqui não é nostalgia vazia, é fundamento. Muitos se sentem fracos hoje não porque Deus deixou de agir, mas porque esqueceram como Ele já agiu. E memória espiritual não aprisiona, ela sustenta. Ela não mantém a alma presa ao que foi, mas lembra ao coração quem Deus continua sendo. Jesus frequentemente chamava as pessoas a se lembrarem. Lembra-te do que viste, lembra-te do que ouviste, lembra-te da fé que te levantou. A fé cristã é construída sobre testemunhos vivos, não sobre suposições. Quando o povo de Sião diz que era como quem sonha, ele não está exagerando, está reconhecendo que o agir de Deus superou a capacidade humana de imaginar. Essa lembrança gera algo poderoso, esperança que não depende das circunstâncias atuais. Mesmo quando o presente ainda parece árido, a memória do que Deus fez se torna uma âncora. Existe uma diferença profunda entre lembrar com fé e lembrar com dor. Muitos revisitam o passado apenas para reviver perdas, fracassos e decepções. O Salmo 126 nos ensina um outro tipo de lembrança, aquela que filtra a história, à luz da fidelidade divina. Não se trata de apagar os momentos difíceis, mas de enxergar neles a mão de Deus sustentando, conduzindo, preservando. Quando a memória espiritual é ativada, o coração ganha fôlego. Ele entende que se Deus foi fiel antes, não há razão para acreditar que Ele deixará de ser agora. A esperança viva nasce exatamente desse ponto. Não é uma esperança ingênua, é uma esperança informada, madura, fundamentada em experiências reais. Jesus nunca prometeu ausência de tribulação, mas garantiu presença constante. Quando a memória espiritual está viva, o coração não se desespera com facilidade. Ele pode até se entristecer, mas não perde o rumo. Ele se lembra de quem está no controle. Esse tipo de lembrança transforma a forma como enfrentamos o hoje. As dificuldades não desaparecem, mas deixam de ser ameaças definitivas. O Salmo também mostra que essa memória não é individual apenas, ela é coletiva. O testemunho de um fortalece o outro. Quando as nações dizem que o Senhor fez grandes coisas por eles, isso reforça a verdade que já estava no coração do povo. Há momentos em que precisamos ouvir de fora aquilo que o nosso interior já sabe, mas esqueceu de sentir. A memória espiritual é reacendida quando compartilhamos histórias de fé, quando ouvimos o que Deus fez na vida do outro e reconhecemos padrões de graça. Essa lembrança ativa uma expectativa saudável. O coração passa a esperar não por controle, mas por continuidade da fidelidade divina. A esperança viva não exige datas nem métodos, ela confia no caráter de Deus. Jesus ensinou isso ao falar do reino, que cresce silenciosamente como uma semente. Quem tem memória espiritual entende que o tempo de Deus não é atraso, é preparo. O passado, então, deixa de ser um peso e se torna um alicerce. O Salmo 126 nos conduz a uma pergunta íntima e necessária. O que você escolhe lembrar quando tudo parece difícil? Porque aquilo que alimenta a memória molda a esperança. Quando lembramos das obras de Deus, a fé se levanta, o coração se fortalece e o presente, mesmo imperfeito, passa a ser vivido com confiança. A memória espiritual, quando bem guardada, se transforma em fonte contínua de esperança viva. Há um mistério profundo nas palavras que falam de semear chorando, um mistério que toca diretamente o coração de quem já precisou continuar mesmo quando tudo dentro queria parar.
O Salmo 126 não romantiza a dor, mas revela algo que quase ninguém percebe. Deus vê o que é feito em lágrimas. Semear, nesse contexto, não é um ato confortável. É escolher obedecer, confiar e permanecer quando o solo ainda parece duro e ingrato. Muitos imaginam que Deus honra apenas grandes feitos visíveis, mas este salmo revela o valor espiritual do esforço invisível, da oração feita em silêncio, da fidelidade mantida quando não há aplausos nem respostas imediatas. Jesus conhecia bem esse tipo de semeadura. Ele falava do grão que cai na terra e morre para então gerar vida. Não há colheita sem entrega. Não há fruto sem um processo que muitas vezes envolve dor. Semear chorando é continuar amando depois de ser ferido, continuar crendo depois de se decepcionar, continuar fazendo o bem quando o retorno não vem. É um ato de fé puro, porque não depende de evidências, apenas de confiança. O choro aqui não é sinal de fraqueza, é sinal de humanidade diante de Deus. É a alma dizendo, eu não entendo tudo, mas continuo. Esse tipo de semente raramente é reconhecido pelos outros. Ninguém vê as lágrimas derramadas no quarto. Ninguém percebe o peso das decisões difíceis tomadas em oração. Mas Deus vê. O Salmo 126 afirma isso de forma clara e consoladora. Há um registro espiritual sendo feito enquanto o mundo segue indiferente. Cada escolha correta, feita com o coração quebrado, cada passo dado apesar do medo, cada oração sussurrada entre lágrimas é uma semente lançada na terra do tempo. E Deus não é indiferente a isso. Existe também uma espera entre a semente e a colheita. Esse intervalo costuma ser o mais desafiador, porque é nele que a fé é testada. Jesus nunca prometeu colheitas imediatas, mas garantiu que o Pai cuida do crescimento. A ansiedade muitas vezes surge porque queremos colher no tempo humano aquilo que Deus está trabalhando no tempo eterno. Semear chorando exige paciência, exige confiança no invisível, exige descanso no caráter de Deus. É aceitar que nem tudo floresce rapidamente, mas tudo o que é plantado com fé será cuidado. O Salmo não diz que quem semeia chorando talvez colherá. Ele afirma que certamente colherá com alegria. Essa certeza não está baseada na força humana, mas na fidelidade divina. Deus honra aquilo que é feito com verdade de coração. Ele transforma lágrimas em sementes e sementes em testemunhos. Muitas vezes, a colheita vem em formas diferentes do que imaginamos. Não é apenas a mudança da circunstância, mas a transformação interior, a maturidade adquirida, a paz que nasce mesmo antes da resposta completa. Jesus ensinava que o reino de Deus cresce de maneira quase imperceptível. Quem semeia chorando aprende a confiar nesse crescimento silencioso. Aprende que Deus está trabalhando mesmo quando não há sinais externos. Esse aprendizado muda a forma como o coração lida com a dor. Ela deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser parte de um processo maior, conduzido por mãos que não erram. O Salmo 126 nos convida a olhar para nossas lágrimas com novos olhos. O que hoje parece desperdício emocional, Deus vê como investimento espiritual. Nenhuma lágrima é ignorada, nenhuma semente é perdida. O que é plantado com fé, mesmo em meio ao choro, carrega uma promessa viva de alegria futura. E essa promessa sustenta, fortalece e mantém o coração firme até o dia da colheita.
Há um momento descrito no Salmo 126 que rompe a lógica humana e surpreende o coração cansado: o retorno com feixes nos braços. Não é apenas colher, é voltar carregando algo que antes parecia impossível de existir. A graça de Deus tem esse efeito inesperado. Ela não devolve apenas o que foi perdido. Ela acrescenta significado, amadurecimento e uma nova leitura da própria história. O retorno dos feixes não é uma simples compensação pelo sofrimento. É a manifestação de um cuidado que trabalhou enquanto ninguém percebia. Quem passou tempo sem ver resultados aprende a reconhecer esse retorno como surpresa santa, não como direito adquirido. Jesus falava frequentemente sobre o Pai que recompensa em secreto. O que ninguém vê sendo feito no oculto, o Pai revela no tempo oportuno. O Salmo 126 se alinha a esse ensino ao afirmar que quem saiu chorando, levando a preciosa semente, voltará com alegria. Esse voltar é carregado de espanto. A alma quase não acredita no que vê, porque aprendeu a viver sem expectativa. A graça chega quando a esperança já estava cansada de esperar. E justamente por isso ela toca tão profundamente. Não é apenas a colheita que emociona, é o reconhecimento de que Deus esteve cuidando de tudo enquanto o coração lutava para permanecer firme. Os feixes simbolizam mais do que resultados visíveis. Eles representam histórias resgatadas, identidades restauradas, propósitos realinhados. Muitas vezes, o que Deus devolve não é idêntico ao que foi plantado. É melhor, mais forte, mais pleno. A surpresa da graça está em perceber que o processo não foi em vão. Cada lágrima teve um destino, cada espera teve um sentido. Jesus, ao ressuscitar, carregava marcas, mas elas já não eram sinais de dor, eram provas de vitória. Assim também acontece com quem retorna com feixes. As marcas permanecem, mas o peso delas muda. Esse retorno não acontece apenas no final da jornada, ele começa no interior. Antes que a colheita seja vista, a alegria já começa a nascer. O coração percebe que algo mudou, mesmo que ainda não saiba explicar. A graça de Deus tem essa delicadeza. Ela prepara o interior para receber o exterior. Quem aprende a reconhecer esse movimento, entende que a verdadeira surpresa não é apenas o que Deus faz, mas quem nos tornamos enquanto Ele faz. A colheita não transforma apenas a situação, ela transforma o olhar. O Salmo 126 também sugere que esse retorno é público. Quem volta com feixes carrega testemunho. Não é um orgulho exibido, é uma alegria compartilhada. As nações reconhecem o que Deus fez, porque a transformação é visível. Jesus dizia que uma cidade edificada sobre um monte não pode ser escondida. A obra da graça, quando é completa, transborda naturalmente. Não há necessidade de anunciar com força, a vida fala por si. A surpresa da graça é tão evidente que até quem observa de fora percebe que algo maior aconteceu. Há também um convite implícito nesse retorno. Ele chama outros a continuarem semeando, mesmo quando o campo parece vazio. A colheita de um fortalece a fé de muitos. É assim que Deus constrói esperança coletiva. O Salmo 126 não é apenas uma declaração pessoal, é um cântico comunitário. Ele lembra que a alegria compartilhada se multiplica e que a graça, quando reconhecida, se expande. O retorno dos feixes nos ensina a esperar sem endurecer, a confiar sem controlar. Ele nos lembra que Deus trabalha além do que vemos e entrega além do que pedimos. A surpresa da graça não é apenas receber,
é compreender que fomos sustentados em cada passo. Quando a alma reconhece isso, a alegria não é passageira, ela se torna fundamento. O coração aprende que mesmo quando o caminho parece longo, há um retorno prometido. E esse retorno carrega não apenas frutos, mas a certeza profunda de que Deus foi fiel em todo o percurso. Finalmente, há um momento em que a dor deixa de ser apenas uma lembrança sensível e passa a se tornar testemunho vivo da fidelidade de Deus. O Salmo 126 conduz a esse ponto com delicadeza e profundidade, mostrando que a história que começou em lágrimas encontra seu sentido quando é transformada em algo que glorifica a Deus e cura quem escuta. Deus não desperdiça caminhos difíceis. Aquilo que parecia confuso, pesado e até injusto passa a ser compreendido sob uma nova luz. O sofrimento não é negado, mas ele deixa de ser o centro da narrativa. O centro passa a ser a ação divina que atravessou cada etapa, mesmo quando não era percebida. Jesus sempre transformou histórias pessoais em sinais do reino. Ao curar, perdoar e restaurar, ele não apagava o passado das pessoas, mas o redirecionava. A mulher que chorou aos seus pés não foi definida pela dor que viveu, mas pela fé que demonstrou. Assim acontece com quem permite que Deus transforme sua história em testemunho. O testemunho não nasce da perfeição, nasce da travessia. Ele carrega verdade, humanidade e esperança real. É por isso que toca. Quem escuta reconhece ali algo que também viveu ou ainda vive. O Salmo 126 encerra com uma promessa que atravessa o tempo. Ele afirma que a alegria não é um acaso, é uma resposta ao agir fiel de Deus. Quando a história é transformada em testemunho, a memória deixa de ferir e passa a curar. O que antes provocava lágrimas, agora provoca gratidão. Isso não significa que todas as respostas chegaram, mas significa que o coração encontrou descanso. Jesus dizia que a verdade liberta, e essa verdade se revela quando reconhecemos que Deus esteve presente até nos dias em que achamos que Ele se calou. Esse testemunho não precisa ser anunciado em grandes palavras. Ele se manifesta na forma de viver, na paz que permanece, na esperança que não se apaga diante das dificuldades. Há algo profundamente transformador em perceber que a própria vida se tornou uma prova silenciosa da fidelidade divina. As pessoas sentem, mesmo sem entender. A história transformada em testemunho carrega uma autoridade que não vem do discurso, mas da experiência real com Deus. O Salmo 126 nos conduz a um lugar de encerramento que, na verdade, é um novo começo. Quando Deus transforma a história em testemunho, Ele não apenas fecha um ciclo, Ele inaugura outro. O coração aprende a confiar de forma mais profunda, a esperar com mais maturidade, a caminhar com mais leveza. A alegria deixa de ser circunstancial e passa a ser enraizada. Ela não depende de tudo estar resolvido, mas de saber em quem se confia. Este é o convite final desse salmo. Olhar para trás sem dor paralisante, olhar para o presente com gratidão e olhar para o futuro com esperança serena. A história que você viveu não foi em vão. Cada passo, cada lágrima, cada espera silenciosa foi visto. Deus transforma cativeiros em liberdade, lágrimas em sementes, sementes em colheita e colheitas em testemunhos vivos.
Quando essa transformação acontece, a alma encontra descanso e a vida passa a declarar, mesmo em silêncio, que o Senhor fez grandes coisas.